Olá, o Senado agora está começando. O senador Assir Gurgax apresentou nesta terça-feira à Comissão Mista de Orçamento o relatório pela aprovação com ressalvas das contas do governo federal de 2014. O parecer do parlamentar não seguiu a recomendação feita pelo TCU. Em outubro, o Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. O senador Assir Gurgax foi escolhido para analisar o acórdão do TCU. O parecer do senador Assir Gurgax contraria o do TCU e recomenda a aprovação das contas da presidente Dilma Rousseff em 2014. Apesar disso, ele faz 3 ressalvas. Essas ressalvas consideram que houve desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que nenhum crime foi cometido. Quando recebemos a indicação do Tribunal de Contas, mesmo por unanimidade, sabemos que houve uma questão certa, em algum momento, alguma questão política que houve a unanimidade por uma disputa que foi até a justiça, mas nós temos, por outro lado, eu diria, as demais instituições que contestam o que o TCU está falando. Então nós temos que ponderar. Então nós analisamos todos os ângulos, todos os aspectos, mas nunca fugindo da nossa Constituição. Para o senador, não houve irregularidades com as chamadas pedaladas fiscais, porque desde 1994 o governo renova o contrato com os bancos públicos. Ele também argumenta que os decretos com abertura de crédito estão previstos na Constituição Federal. Esses decretos que aconteceram, tanto assinados pela presidente ou pelo vice-presidente, esses decretos estão autorizados pela LDO e pela LOA. É para fazer exatamente esta adequação com relação ao que acontece na economia durante o ano. Os restos a pagar chegavam a 227 bilhões de reais no final de 2014. O governo ainda não definiu como vai quitar a dívida. Esta conta, ela tem que ser paga e tem que ter um planejamento para isso. O que nós queremos é que haja um planejamento para que nós possamos equilibrar o nosso orçamento. Estão querendo acabar com a lei de responsabilidade fiscal. Isso é algo inaceitável. Nós da oposição vamos lutar contra, em defesa do Brasil. Para mim não é nem a questão do mandato da Dilma. O processo de impeachment não depende disso. Da Comissão Mista de Orçamento, o relatório deverá ser votado em sessão do Congresso Nacional, que deve acompanhar ou rejeitar o texto final. Os próximos passos são: as emendas podem ser recebidas até o dia 13 de fevereiro. O relator tem até o dia 28 de fevereiro para apresentar a versão final do parecer. Depois disso, a votação na Comissão Mista de Orçamento pode ser feita até o dia 6 de março. Por último, o resultado da análise da CMO deve ser encaminhado à mesa do Congresso Nacional até o dia 11 de março. O Conselho de Ética do Senado notificou nesta terça-feira o senador Delcídio do Amaral, que fica assim oficialmente informado sobre o processo contra ele de quebra de decoro parlamentar. O documento foi entregue no Batalhão de Trânsito do Distrito Federal, onde o senador está preso. O parlamentar do PT é acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. A prisão, há quase um mês, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. No Senado, a representação contra Delcídio foi assinada pelos partidos de oposição Rede Sustentabilidade e PPS, com o apoio do PSDB e do DEM. O relator do processo é o senador Ataídes Oliveira, do PSDB. Agora, depois da notificação, o parlamentar e seus advogados têm 10 dias úteis para apresentar defesa. Como o Congresso Nacional está em recesso, na prática, esse prazo só termina em meados de fevereiro. Revitalização do Rio São Francisco, crise hídrica, rotulagem de transgênicos e o novo marco legal da biodiversidade. Temas que marcaram o ano de 2015 na Comissão de Meio Ambiente. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Uma riqueza que, explorada de forma adequada, pode gerar renda para comunidades tradicionais, índios, ribeirinhos e pequenos agricultores que já detêm conhecimentos e acessam de forma artesanal os benefícios da nossa biodiversidade.
A comunidade científica agora vai poder pesquisar, que não podia antes. Nós vamos poder ampliar fortemente o conhecimento de toda a base da biodiversidade que nós temos, para que a gente possa transformar isso num ativo econômico, em geração de emprego e numa economia estratégica e nova, uma espécie de economia do século XXI. Nos debates sobre a crise hídrica, sinais de que a escassez de água vai continuar. Nem chovendo no cenário mais otimista, ele vai conseguir recuperar o volume morto. E se tivermos o pior cenário, que é 50% abaixo da média, estaremos bem próximos de 2014 novamente. O debate sobre as regras de rotulagem de transgênicos dividiu ambientalistas e produtores. O comércio de transgênicos no Brasil foi regulamentado há 12 anos, com a exigência de identificação desses produtos com a letra T na cor preta dentro de um triângulo amarelo. Mas um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado pretende mudar essa regra. O projeto determina que a identificação só será obrigatória para produtos que tiverem mais de 1% de elementos transgênicos na sua composição. Propõe ainda a troca do símbolo adotado hoje pela frase contém transgênico. A minha dúvida é quanto a este símbolo. Acho que há muito tempo não se debatia uma letra como tem se debatido aqui nesta comissão. O efeito indireto dele é o símbolo do T preto num triângulo amarelo. O efeito direto dele é a alteração na metodologia de identificação dos organismos geneticamente modificados. Hoje o Brasil é líder mundial na produção de soja transgênica ao lado dos Estados Unidos. Quase 90% da safra de soja brasileira é composta por grãos geneticamente modificados. No caso do milho e do algodão, a maioria da produção brasileira também é composta por transgênicos. Mas o que a audiência pública deixou evidente é que por trás do êxito comercial dos transgênicos no Brasil se escondem contradições. Está comprovado que a produção de transgênico não diminui o uso de agrotóxicos, ao inverso, ele aumenta. O que vimos aqui é que os agrotóxicos, que são usados junto com os transgênicos, produzem doenças. Entre os projetos aprovados em 2015, a anistia para crimes ambientais de menor gravidade cometidos por agricultores de baixa renda em busca da subsistência. A medida vai atingir agricultores que tenham cometido as infrações até maio de 2014 e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Visa beneficiar famílias pobres, extremamente pobres, que habitam no campo e que fizeram uso de recursos naturais tão somente para a sua subsistência. E a criação de uma lei específica para a revitalização do Rio São Francisco. A diminuição crescente dos recursos investidos no plano de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Por isso mesmo, nós nos inspiramos a transformá-lo em lei. Outro projeto aprovado em 2015 determina o cálculo do PIB verde. A metodologia ainda vai ser definida por pesquisadores e técnicos do governo e deve levar em conta o patrimônio ecológico nacional e o índice de riqueza inclusiva, padronizado pela ONU durante a Rio+20. No caso do PIB verde, nós vamos ter uma noção exata a cada ano daquilo que nós perdemos de natureza em função do modelo de produção que nós adotamos. O debate sobre a revitalização do Rio São Francisco, política pública acompanhada este ano pela comissão, teve espaço para a arte. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Mas também para alertas. Nós temos uma previsão, dentro de pouco mais de 40 anos, o São Francisco pode acabar. E para críticas, muitas críticas. Falta decisão política. Nós perdemos o planejamento neste país. A revitalização que nós traduzíamos era não poluir a água no rio, quando a revitalização que o rio está reclamando é de produção de água. O relatório de acompanhamento da política de revitalização dá várias sugestões para evitar a morte iminente do rio. Entre as principais, garantir mais recursos para as ações de revitalização e assegurar a articulação dos atores responsáveis pela implementação dessas ações: sociedade civil, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. O relatório propõe também a transformação da Companhia de Desenvolvimento do Rio São
São Francisco, a Codevasf, em uma autarquia federal. Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, a companhia passaria a ter autonomia para a obtenção de recursos próprios. Esses recursos viriam, por exemplo, da exploração de energia elétrica e da gestão de parques na bacia do São Francisco e seriam direcionados prioritariamente para as ações de revitalização. Se o governo, os órgãos ambientais e também, eu falo, as 3 instâncias de governo, municipal, estadual e federal, não tomar uma providência, nós vamos caminhar para ter, dentro de 8, 10 anos, a morte completa do Rio São Francisco. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Encerramos esta edição com imagens da visita da Comissão de Meio Ambiente a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para ver a situação do Rio São Francisco e propor políticas públicas para salvar o mais importante rio da região nordeste do país. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Rio São Francisco, tô correndo risco, remanso de amar. Sei que daqui a algum tempo nada verei do seu leito desaguar no mar. Cadê surubim? Mataram piranhas, morreu curimatá. Ave beradeira, cantar de lavadeira, fizeram calar.